Bem, pessoal, bom dia. Eu me chamo Devson Douglas, eu sou técnico de laboratório do IFB Campus Picuí, mais especificamente do curso técnico em mineração. E hoje estamos aqui no laboratório de concentração mineral, aqui do bloco C, juntamente com o professor Marconi, que ministra a disciplina de tratamento de minérios 1, e iremos realizar um ensaio de homogeneização e quarteamento. Trata-se de um ensaio cujo objetivo é partir de uma amostra primária, fazendo etapas de redução e de homogeneização, visando realmente a obtenção de uma amostra final que possua representatividade do todo que foi amostrado para posteriores ensaios diversos de caracterização, granulometria, e esse vai ser o objetivo dessa aula prática de hoje. Para tanto, é importante discutir um pouco, revisar sobre a teoria por trás da homogeneização e quarteamento. Bem, pessoal, bom dia. Como o Devson falou, eu sou o professor Marconi, da disciplina de Tratamentos de Minérios 1, e estamos aqui para fazer uma breve introdução do que seria a amostragem. Então, partimos da definição do que seria a amostragem. Então, é um conjunto de operações, como a gente vai ver mais à frente, destinado à obtenção de uma amostra final, certo? Então, a importância da amostragem é o quê? Ter uma massa representativa que caracterize um todo, certo? Para uma possível caracterização físico-química, caracterização de material, certo? Então, primeiramente, para a gente poder fazer a amostragem, vamos partir do fluxograma. Que fluxograma seria esse? Primeiro, a gente tem que ter esse universo, seria uma pilha intermediária, seria um rejeito, se você quiser caracterizar. Eu vou retirar incrementos. E como é que vai ser esses incrementos? Vão ser escolhidos pontos de forma espaçados. Aí você vai determinar conforme a quantidade de incrementos desejados. E disso nós teremos a amostra primária, certo? Após pegar a amostra primária, que estaria aqui, que será nosso experimento mais à frente, iremos um processo de preparação. Conforme esse material que você coletou, irá fazer um processo de preparação. E que preparação será essa? Um processo de secagem, se ela estiver úmido, um processo de britagem, se ela tiver com a granulometria um pouco maior, claro que a gente precisa fazer essa fragmentação, um processo de moagem, seja seco ou seja úmido, certo? Então, partindo disso, nós iremos para a homogeneização. O que é que seria a homogeneização? Eu vou tentar deixar a minha amostra o mais única possível, o mais homogêneo possível. E depois a gente vai fazer uma etapa de quarteamento, né, até obter uma amostra final, onde essa amostra final, que vai representar um todo, uma parte eu vou fazer os meus ensaios, destinar meus ensaios de caracterização, e outra parte eu vou deixar para arquivo. Por isso a importância dessa amostra bem representativa, porque o meu arquivo e a minha amostra final que eu vou trabalhar com eles tem que ter a mesma característica para um possível reteste. E justamente, pessoal, no ramo do setor da mineração, a caracterização é de extrema importância. Então, para caracterizar, é importante que a gente tenha uma amostra que ela represente de fato o todo que a gente está mostrando. Por quê? Porque como a gente está fazendo muitas vezes um controle de qualidade de um processo minerário, de um processo metalúrgico, de uma usina de beneficiamento, constantemente no dia a dia da mineração vão ser necessários essas caracterizações. E para a obtenção de uma amostra para caracterização, justamente nós temos que fazer essa amostragem, essa preparação, e tudo vai ser fundamentado pela rigorosidade da preparação dessa amostra. Se você tem uma amostra bem preparada, seguindo as metodologias de homogeneização e quarteamento, é claro que você obtém um resultado confiável. Caso contrário, se a gente cometer alguns erros nesse processo de homogeneização e quarteamento, nosso resultado ele pode ser que não represente fielmente a nossa realidade. Isso do ponto de vista industrial e também em termos de pesquisa é de extrema importância. Então, hoje nós vamos mostrar um pouco para vocês essa técnica de obtenção de amostra final.
Bem, pessoal, vamos apresentar a nossa amostra utilizada nesse ensaio. Trata-se de uma amostra com massa de 1 kg, que nós havíamos separado. Essa é a nossa amostra primária. Essa amostra é composta essencialmente por nefelina, quartzo e alguns minerais com ferro. Essa amostra, em termos de granulometria, ela apresenta um D80 de 100 mesh e nós vamos fazer essa caracterização, essa homogeneização e quarteamento, visando obter uma amostra de 5 gramas ou 10 gramas a ser destinado para uma análise química. E aí é importante citar quais são os materiais que nós iremos utilizar nesse ensaio. Marconi, você poderia fazer essa citação? Sem problema, Deus. O primeiro material a ser utilizado é a espátula, né? Como também a pá, onde eu vou retirar as partes intermediárias da pilha. O pincel, nesse caso utilizaremos um de 4 polegadas, certo? Pode ser um outro menor. A bandeja, onde eu vou colocar o material a ser quarteado, certo? A ser utilizado para homogeneização e quarteamento. O principal, que é o quarteador Jones, certo? Com suas respectivas bandejas para separar esse material. E a etiqueta e os saquinhos, certo? Onde eu vou colocar a minha amostra final e minha amostra de arquivo, certo? Então, aqui para a identificação dessas amostragens, desse material. Bem, o primeiro passo da homogeneização consiste na formação de uma pilha alongada. Para a realização dessa pilha, nós vamos distribuindo o material de forma constante e uniforme, formando essa pilha que vai ser posteriormente dividida em 10 partes iguais. Formada essa pilha e dividida essas partes, nós vamos utilizar partes alternadas dessa pilha para compor uma nova pilha, dessa vez uma pilha tronco de cone, que vai ser a pilha segunda do processo de homogeneização. Bem, pessoal, como foi mostrado aqui, foi da pilha alongada, né, certo? Foi tirado partes alternadas, formando 50%, ou seja, aproximadamente 500 gramas. Desse material eu vou para o próximo passo, que vai ser a pilha tronco de cone, certo? Eu vou formar a pilha e depois eu vou, com a pá, eu vou baixar para formar o tronco de cone. Como demonstrado, a partir da pilha tronco de cone, foi retirado partes alternadas, nesse caso a parte 1 e 3, compondo aqui uma nova massa. Essa massa é novamente utilizada para a formação de uma terceira pilha, também tronco de cone. E aí faz-se o mesmo processo de achatamento e retirada de partes alternadas. Após retirada das últimas partes dessa terceira pilha tronco de cone formada, nós compomos uma amostra de aproximadamente 125 gramas. Então vocês percebem essa redução que vai tendo, saindo de 1.500, 225 até chegar em 125. A partir desse momento, nós vamos alimentar esse material num quarteador tipo Jones, com o objetivo justamente de reduzir ainda mais essa massa dessa amostra, compondo assim uma amostra final de massa adequada a nossos estudos posteriores. Então, como parte final do procedimento de homogeneização e quarteamento, é empregado o quarteador Jones para a redução da massa da amostra. Nesse caso, dessas duas partes formadas, nós vamos usar uma como a nossa amostra final, a outra parte será armazenada como amostra arquivo, certo? Essa nossa amostra final, devido ao objetivo final, o objetivo subsequente ser a realização de um ensaio de caracterização por fluorescência de raio-x, será necessário fazer uma trituração, uma redução do tamanho
visto que nossas partículas elas estão passando em um D80 de 100 mesh. No entanto, o ensaio de caracterização exige um tamanho de partícula abaixo de 200 malhas. Então, com a mofariz, nós vamos desagregar esse material e passar na malha de 200. Pessoal, então, após o material ser fragmentado, passado na malha de 200, nós obtemos uma amostra final com características específicas para atender a fluorescência por raio-x. E esse foi o procedimento para preparar essa amostra final. Então, pessoal, essa é uma etapa de amostragem muito utilizada na parte química e eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, nos procure para a gente poder esclarecer e fazer uma prática mais detalhada.